Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar dentro da disciplina de administração a organização do trabalho. A organização do trabalho se divide em algumas etapas: a organização propriamente dita, de processos e de estruturas. Neste contexto, os processos estabelecem as relações entre as pessoas e os recursos disponíveis, sempre tendo em vista os objetivos que as empresas como um todo se propõem a atingir. Veremos que dentro da divisão da organização do trabalho são constituídas as etapas, e essas estabelecem os objetivos da organização e a departamentalização. Como exemplo de objetivos, podemos pensar em quais as metas a serem alcançadas por uma empresa, qual a gestão que ela pretende desenvolver. Já na departamentalização, nosso exemplo pode ser um organograma definindo as atividades de que cada setor e o que cada departamento com suas respectivas atribuições desempenha. Para entender melhor o que acontece na organização do trabalho, vamos estabelecer as funções, bem como a departamentalização. Bom, uma função corresponde a um tipo de atividade laboral que pode ser identificada e se distingue de qualquer outra. Por exemplo, em uma grande empresa na área de recursos humanos, temos as funções pré-definidas. Um funcionário que define as diretrizes relativas aos eventos de frequência e contagem de tempo de serviço dos empregados, enquanto o outro gerencia os funcionários, contrata pessoas, fornece os subsídios necessários para que possam trabalhar com eficácia e eficiência. Outro trabalha para desenvolver potencialidades, habilidades, orientando, coordenando esforços individuais ou grupais, corrige desvios, avalia desempenho, remunera adequadamente, demite e etc. Já a departamentalização é o processo que consiste em agrupar funções semelhantes ou que estejam relacionadas entre si, ou mesmo atividades principais em unidades de gestão. Como no exemplo anterior, do próprio departamento pessoal da empresa, que agrupa todas as etapas, funções relacionadas. Ainda falando de funções e departamentalização, várias são as razões que levam as empresas a proceder à departamentalização das atividades ou funções, sendo elas o volume de trabalho, o agrupamento de funções similares, a separação de funções para evitar possíveis conflitos de interesses e a necessidade de controle de funções não semelhantes. Alguns tipos de departamentalização agregam critérios. Os mais frequentes são a departamentalização por funções, por produtos, por clientes, por área geográfica, e também há as formas combinadas de departamentalização. Vejamos alguns exemplos de departamentalização por funções. Temos a administração geral, a diretoria financeira, a diretoria de marketing e a diretoria de recursos humanos. Departamentalização por produto, diretoria de marketing, que trata de colocar em evidência os produtos da empresa em propagandas de rádio e TV. Na departamentalização por clientes, a mesma diretoria de marketing, que trata das empresas como clientes em potencial, organismos oficiais e com público-alvo. Departamentalização por área geográfica, ainda a diretoria de marketing, que cuida em sistema setorial, por exemplo, Zona Norte, Centro, Zona Sul. Ainda temos os tipos de departamentalização de formas combinadas. A administração, que interage com os demais setores da diretoria financeira, diretoria de marketing, diretoria de recursos humanos. Agora que já esclarecemos alguns pontos, vamos falar sobre os conceitos dentro da organização do trabalho, que são eles: responsabilidade, autoridade e delegação. A responsabilidade é a obrigação de se empenhar da melhor forma possível na realização das funções que a essa pessoa foram atribuídas. A autoridade é o direito de decidir, de dirigir
outros na execução das tarefas necessárias à prossecução dos objetivos. A delegação é o processo de atribuir a alguém a responsabilidade do exercício de uma atividade e a correspondente autoridade para o efeito. Referente ao assunto de delegação, podemos verificar as razões para que os gestores procedam à delegação de poderes. A maior rapidez na tomada de decisões evita que os gestores de determinado nível tenham que colocar o problema ao gestor ou aos gestores de nível superior e aguardem a decisão. Permite o treino e desenvolvimento do pessoal, porque os gestores nunca aprenderiam a desempenhar determinadas funções se não lhes fosse dada a oportunidade de o fazerem na prática. Só para exemplificar, a gestão, assim como o futebol, não se aprende só com aulas teóricas, mas praticando. Em geral, aumenta o nível de motivação nas pessoas em quem se delegam. Essas atribuem à delegação um significado de confiança nas suas capacidades, o que se traduz em realização profissional e as leva a esforçar-se por corresponderem à confiança depositada. Tratando desse assunto, na delegação geralmente são tomadas as melhores decisões e o resultado é de trabalho melhor executado, pois muitas vezes a pessoa que está mais perto da tarefa é a que melhor conhece a melhor forma de executá-la. Desempenho de tarefas e funções mais complexas. Pense, por exemplo, na preparação da viagem do homem à Lua, para constatar a sua impossibilidade se os responsáveis por essa complexa tarefa não procedessem à delegação em elevado grau. Bem, trataremos dos problemas no processo de delegação. Probabilidade de perda de controle se o feedback não for apropriado. Eventualidade de fracasso se o grau de responsabilidade e autoridade não for perfeitamente definido e entendido. Pode ser desastrosa se a pessoa em quem se delega não possui capacidade, aptidões nem experiências necessárias para a função ou a tarefa. Problemática se for atribuída a responsabilidade mais insuficiente à autoridade para desempenhar o cargo. Tomemos por regra básica para não esquecer: a delegação faz-se sempre com uma finalidade. Assim, sempre que se delega, deve dar-se liberdade de atuação, isso é, deixar que a pessoa em quem se delegue se esforce por desempenhar bem a função e evitar excesso de paternalismo e onipresença em todos os momentos de dificuldade. São princípios de uma organização. A unidade de comando, que de acordo com este princípio, cada subordinado reporta apenas a um superior. A unidade de comando permite uma melhor coordenação e entendimento do que se espera das pessoas e tende a evitar conflitos. A paridade entre autoridade e responsabilidade significa que a responsabilidade exigida a um membro da organização não pode ser superior à que está implícita no grau de autoridade delegado. No princípio, escalar a cadeia de comando significa que a autoridade deve passar do gestor do topo até o último elemento da hierarquia, através de uma linha clara e ininterrupta, conhecida como cadeia de comando. A amplitude de controle, que mede o número máximo de subordinados, deve reportar a um gestor. Quanto maior for o número de subordinados supervisionados por um gestor, maior é a amplitude de controle, podendo variar significativamente. Há, no entanto, um número máximo de subordinados, que em cada circunstância um gestor pode controlar. A amplitude de controle depende de um conjunto de circunstâncias. Os fatores que mais afetam a amplitude de controle são os seguintes: a complexidade do trabalho. Quanto mais complexo for o trabalho, mais reduzida deve ser a amplitude de controle. A similaridade de funções. A amplitude pode ser mais alargada se os empregados controlados pelo gestor executam trabalhos similares. A contiguidade geográfica. Quanto mais separados trabalharem, menos subordinados poderão ser eficientemente controlados por um só gestor. Portanto, menor deve ser a amplitude de controle. A interdependência ou a interligação de tarefas. Quanto mais
interdependentes ou interrelacionadas forem as tarefas dos subordinados, maior é a necessidade de controle e, por conseguinte, menor é a amplitude. A estabilidade ou instabilidade do ambiente. Num ambiente instável, uma amplitude de controle revela-se mais eficiente. A competência, a experiência e a motivação dos empregados. A amplitude de controle necessária varia no grau de sentido inverso do grau de competência, motivação e experiência dos subordinados. Outros conceitos que podemos definir são a centralização, que é a situação em que se verifica uma maior retenção da autoridade pelos gestores de nível superior e, consequentemente, um reduzido grau de delegação. E a descentralização, que é a situação inversa, em que se verifica um elevado grau de delegação da autoridade pelos gestores de nível superior aos gestores de nível inferior. Vejamos quais as vantagens da centralização. Contribuição para a uniformidade de políticas de ação, redução de riscos de erro pelos subordinados por falta de informação ou capacidades, melhor utilização das capacidades de peritos, dos experts, geralmente afetos à gestão do topo, e a permissão de um controle apertado nas operações. Interessante observarmos que a estrutura organizacional é um conjunto de relações formais entre os grupos e os indivíduos que constituem a organização. Define as funções de cada unidade da organização e os modos de colaboração entre as diversas unidades e é normalmente representada num diagrama chamado organograma. Dentro da organização do trabalho, encontramos as estruturas organizacionais e seus tipos são simples, funcional, divisionária, em rede. Estrutura simples. Essa estrutura organizativa é a mais simples, sendo comum em grandes partes das empresas familiares e de pequena dimensão. Geralmente é constituída por apenas 2 níveis hierárquicos, que a ele representam diretamente. Normalmente, a estrutura simples se compõe de gestor e empregados. Estrutura funcional. As insuficiências das estruturas simples, à medida que a empresa cresce, conduzem geralmente à adoção de uma nova estrutura baseada na divisão do trabalho e delegação de autoridade e responsabilidade, a partir das funções clássicas da gestão financeira, produção, comercial, pessoal e outros. Cada um desses departamentos é chefiado por um especialista funcional na sua respectiva área. Normalmente, a estrutura simples se compõe da administração, produção, marketing, financeira. Estrutura divisionária é a forma de organização assente na divisão das tarefas com base na diversidade de produtos, serviços, mercado ou processos da empresa. Cada divisão tem os seus próprios especialistas funcionais, que geralmente são organizados em departamentos. Cada uma das divisões com seus próprios produtos, serviços ou mercados são relativamente independentes. Normalmente, a estrutura divisionária se compõe da administração, do gestor na primeira divisão e do gestor na segunda divisão. A estrutura em rede. A organização em rede é constituída por uma série de empresas independentes ligadas umas às outras por computador, do que resulta o desenho, a produção, a comercialização de um produto ou serviço. Essa estrutura em rede enquadra-se assim nas tendências que se vêm verificando para a redução das atividades secundárias das empresas, sobretudo de grande dimensão. A substituição do fazer pelo comprar. E para encerrarmos, estruturas organizacionais se organizam em a sede, que é a empresa, que centraliza os demais setores como fornecedores, distribuidores, produtores, designers, empresas de embalagens e agentes de promoção de publicidade.